Abra comigo lá em Atos. Roberto, não é pegadinha, é a penúltima passagem. Atos 9, 32. Muita gente aí passeando, viajando. Muito crente sapeca também não veio, não sei porquê, foi para o estádio assistir jogo. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua palavra, que é viva, é poderosa, é eficaz em nós, que ela produza, Senhor, a fé nos nossos corações, que ela produza e desenvolva a convicção em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que ela produza em nós a realização prática e efetiva de todo o conhecimento que nós temos da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito gere em nós a vida e a manifestação real da tua palavra em cada coração, em cada mente, nas nossas vidas, em cada detalhe e nas lutas que estamos vivendo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que ninguém fique desatento, desligado, pelo contrário, Pai, que estejamos plenamente amarrados à tua palavra, focados no mover do Espírito Santo e no ouvir da tua voz, Senhor. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um momento que a gente, às vezes a narrativa bíblica, ela é muito rápida, né? Ela não vai passando detalhes. Estava uma manhã ensolarada, e as flores vinham caindo assim, né? O caminho estava cheio porque estávamos na primavera, e isso e aquilo. A Enéas estava vestido com uma roupa tal, a muleta dele era desse jeito. Pedro, não, a Bíblia vai e conta, esse negócio pode ter acontecido, essa visita de Pedro pode ter durado 2, 3, 5 horas, né? Mas, quando vem a narrativa, ela simplesmente conta aqui. Pedro estava viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levanta-te e arruma a sua cama. Quando você vê assim, assiste, não sei se alguns aqui assistiram a novela lá de Moisés, né? Os 10 Mandamentos, que tinha as narrativas, você via os acontecimentos, você ficava entrando um pouco no assunto, no texto bíblico, né? E você via os acontecimentos e fala, não, realmente, teve muita coisa acontecendo, mas na narrativa, é uma narrativa seca, rápida, em que a Bíblia se atém àquilo que é o mais importante, né? Mas um encontro desse, com certeza, ele passa por muitas situações. Até o momento de Enéas ter essa fé no coração para ouvir aquela palavra da boca de Pedro e levantar em nome de Jesus, muita coisa rolou. Muitas águas se passaram, né? Porque às vezes fala assim, não, porque o poder estava na vida de Pedro. Amém, o poder de Deus estava na vida de Pedro. Mas esse mesmo poder que estava na vida de Pedro, a Bíblia diz que está também nas nossas vidas. Então entenda, quando Jesus, em uma determinada cidade, por exemplo em Nazaré, quando ele entra na sinagoga, pega o texto de Isaías e lê, né? No momento que ele lê o texto de Isaías, e ele anuncia o que? Olha, vim proclamar, restaurar a visão aos cegos, a libertar os cativos, né? A trazer libertação para os oprimidos do diabo. E ele fala, vim pregar o evangelho aos pobres e tal. Naquele momento que ele declara tudo aquilo, quando ele termina o texto de Isaías,
no Evangelho de Lucas, ele vai e fala assim, olha, esta palavra do profeta Isaías se cumpre aqui hoje. Quando ele vai e fala isso, ele estava declarando o quê? Ele estava declarando para todo aquele povo que se tivesse algum cego ali, ele podia não voltar mais cego para casa. Se tivesse algum deprimido ali, ele podia voltar para casa aquela noite sem aquela depressão. Porque esta era uma promessa de Deus dada pelo profeta Isaías. E Jesus veio e disse, hoje se cumpre esta promessa. Hoje começa o cumprimento dessa promessa. Ele fala, porque o Espírito, eu vou ler o texto aqui, pode colocar ali, ó. Lucas 4:7, está logo depois desse. Foi-lhe entregue o livro do profeta, 4:17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A partir daquele momento, cumpriu-se ou começou a se cumprir uma promessa de Deus que estava passada desde o tempo dos profetas. E nesse momento que Jesus anuncia, se tivesse alguém paralítico, não era para voltar para casa paralítico. Se tivesse algum surdo, era para voltar para casa, dormir na sua cama, ouvindo. Se tivesse alguém com dor de coluna, era para voltar para casa sem dor de coluna e passar a melhor noite que teve nos últimos 10 anos. Se tinha alguém oprimido, com angústias da alma, pânico, insônia, não precisava mais voltar para casa com esse sentimento, com essa opressão. Por quê? Porque Jesus avisou o que ia fazer. Ele falou, hoje se cumpre aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías. Então ele estava dizendo, a partir de agora, vocês não precisam mais sofrer essas coisas. Mas em Nazaré não aconteceu praticamente nada. Praticamente não teve milagres. Jesus teve que sair de lá rápido, porque já queriam apedrejar ele. Ele foi rejeitado dentro da sua própria casa. Porque alguns ficaram impactados, eles sentiram a presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, na sua mente eles começaram a dizer o quê? Não, mas esse não é o filho de José? Esse não é o carpinteiro? E aí essa dúvida já se instalou na mente daquela pessoa, e ela foi bloqueada, e por causa disso, ela não usufruiu do seu milagre. E eu me remeto à palavra de Deus lá em Romanos. O apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte, você pode colocar aí a primeira passagem. Apóstolo Paulo em Romanos 10:9 diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Eu já ministrei aqui, não há muito tempo atrás, sobre a fé. Ela não vem da sua mente, a fé vem do seu coração. Por isso que o texto diz aqui, e existem mais uma meia dúzia de textos na Bíblia, claros sobre isso, né? Esse texto diz aqui com toda clareza, se confessar com a sua boca e crer em seu coração. Aonde está a fé? A fé está no coração, não é? Com o coração se crê para a justiça. Então quem é que crê? É o coração. Então a fé vem do coração. E muitas vezes você ouve uma palavra como essa, você lê um texto como esse, o teu coração quer tomar posse daquilo, ele entende aquilo. Por quê? Porque no teu coração habita quem? Fala com voz alta, quem habita no teu coração?
O Espírito Santo, repita comigo, o Espírito de Deus habita no meu coração o tempo inteiro. Aleluia. Então veja, o Espírito Santo está no coração. Então ele está testificando no seu coração. Ele testifica da mesma forma que essa mesma carta de Paulo aos Romanos, ele diz que o Espírito testifica com o nosso espírito o quê? Abba, que quer dizer Pai. Ele testifica no teu coração, Deus é teu Pai. Você nasceu dele, você é nascido de Deus. Deus é Pai para você. Então entenda, quando a palavra de Deus é ministrada, algo nasce no nosso coração. Mas muitas coisas são roubadas através da nossa mente. Como aconteceu ali com eles. Eles ficaram em Nazaré, ouviram aquela palavra, mas começaram a questionar, mas não é o filho de José e tal, será? Começou com será, meu amigo, acabou a tua fé. Começou com quem sabe, né? Como pregamos aí domingo passado, se pode, se queres, pronto, acabou. Você já não sabe mais o que Deus quer, o que Deus faz, né? Então, quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, nós precisamos simplesmente crer. Por que Jesus falou sobre as criancinhas, né? Ele falou sobre as criancinhas, se não for de como criancinhas. Qual é a diferença da criancinha? Você fala para ela e ela acredita, né? A criança hoje já está rapidamente ficando desconfiada. Estão lendo demais, vendo vídeo demais, muito cedo, muito antes da hora, né? Então hoje você fala com uma criança, ela já desconfia de tudo, né? E pode ter certeza que o diabo está por trás dessa estratégia. Mas entenda, quando uma criança ouve, via de regra, ela acredita. Você fala alguma coisa para ela, ela acredita. Por isso que é perigoso você falar para uma criança, está vendo o desenho animado lá do Super-Homem, né? Hoje tem outros supers aí que voam, né? Tem super não sei das quantas também. Mulher Maravilha não voa, mas a criança começa a ver, não voa, você voa também, você pode voar. É um risco sério da criança subir a janela e querer voar, né? E acaba aterrissando lá embaixo. Mas o nosso coração em relação à palavra de Deus, ele precisa ser um coração de criança. Nós não podemos, entenda o que eu vou te dizer, muitas coisas da tua mente, trabalhada e desenvolvida nesse século 21, ela tem roubado os milagres da tua vida, das nossas vidas. Muitas coisas que se passam na nossa mente impedem que a gente usufrua das coisas mais simples da palavra de Deus. Então veja, quando Pedro foi lá falar com Enéas, você imagina a situação de Enéas, há 8 anos paralítico, na cama. Em 8 anos, alguém que não era paralítico e se tornou, porque é isso que o texto dá a entender, a pessoa vai em todos os médicos. Ele foi lá no Sírio-Libanês, não, Sírio-Libanês ali em Israel ia ser meio complicado, né? Ele não atravessou a fronteira, foi para o Sírio-Libanês, não, ele foi no Einstein, né? Foi lá, pegou os melhores médicos, procura daqui, pergunta de lá e tal. Não, vamos fazer um tratamento assim, um tratamento assado. O outro, aí faz o tratamento, não dá certo, faz outro tratamento, não dá certo. Aí alguém chama ele para um tratamento alternativo, umas ervas poderosas aqui, de uma árvore que veio do Egito, tem uma outra semente lá da África, e que vem que lá ressuscita até cadáver e tal. Então você vai levantar, e você vai, toma aquilo e não funciona, e toma aquele outro negócio, não funciona. Aí vai no outro médico e diz, não tem cura, você vai ser paralítico para sempre. E a história vai se repetindo. Da mesma forma, queridos, a história se repete para aquele que está vivendo em depressão. Parece que a depressão não larga do corpo de jeito nenhum. E a pessoa continua desestimulada. Essa solução não vem sobre a minha vida. Da mesma forma, as lutas por carências financeiras,
Não, eu já tentei um negócio assim, não deu certo. Eu tentei um negócio aqui, quebrou também. Eu tentei aquele outro, quebrou. Né? Se lembra de Pedro? Já tinha jogado a rede para todos os lados, em toda aquela região ali, quando Jesus falou para ele, olha, joga as suas redes agora um pouco lá para aquele lado lá. Vai lá e joga. E Pedro vai e fala, já joguei essa rede aqui em todo este lugar, mas em cima da tua palavra eu vou lá jogar. Né? Veja, quando a gente vem de uma história de fracasso, uma história de problemas, às vezes é difícil você absorver o milagre. Você tomar posse daquele milagre que Deus te deu. Sinta-se em Nazaré nesta noite, dentro da sinagoga. E Jesus entra e fala exatamente estas palavras que nós lemos, do profeta Isaías, que se reproduziram aqui no livro de Lucas. Lucas só não repete as últimas frases, porque essa é uma profecia que se refere à segunda vinda do Messias, não à primeira. Então ele repete só até o ponto em que é a profecia da primeira vinda. Aí ela fala, aqui se cumpriu. Homem e mulher de Deus, esse tempo continua o tempo de hoje, na minha vida e na tua vida. Amém? O tempo que Jesus está dizendo para você, você não precisa voltar para casa com essa dor. Você não precisa voltar para casa com essa crise. Você não precisa voltar para casa com esse pânico. Você não precisa voltar para casa com essa dor na perna, essa dor na coluna, esse problema nos olhos, esse câncer no teu corpo, esse tumor, esse cisto, esse problema no teu sangue. Você não precisa voltar para casa com isso. Amém? Fala um amém mais forte. Fala, amém? Amém, em nome de Jesus. Veja, enquanto eu ministro essa palavra, a tua mente tenta absorver muitas coisas, porque o teu coração já se aqueceu, mas a tua mente está lá, está sendo preparada, está sendo treinada. O pensar, né? O pensamento, veja, pastor, então a mente é um problema? Não. A mente, como diz a palavra de Deus, ela tem que ser uma mente espiritual. O que é uma mente espiritual? É uma mente guiada pelo Espírito Santo, uma mente sob a influência do Espírito Santo, e não sobre a influência, ou debaixo da influência deste mundo, não debaixo da incredulidade, o racionalismo, a ignorância espiritual deste mundo, porque o mundo tem se desenvolvido bastante em diversos aspectos, mas espiritualmente, o nosso mundo não cresceu quase nada desde o tempo de Adão. Espiritualmente, mundo como mundo, ele jaz no maligno. Ele não se desenvolve. Preciso tomar um gole aqui. Esse negócio de aparelho, de vez em quando você está falando, aparece um ser estranho assim na boca, não sei de onde ele veio. Estamos aprendendo aí. E se cortando, né? Mas entenda, como é que eu posso lutar com essas coisas, pastor? Como é que eu posso vencer esse tipo de coisa? Como é que se luta? Porque muitas vezes, não, você tem que lutar, você tem que se posicionar, tem que isso, tem que aquilo. Mas quando você pega na palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai e diz o quê? Combati o bom combate da fé. Repita comigo, o meu combate é da fé. Porque eu tenho que ensinar a minha alma, a minha mente a crer. Eu tenho que ensinar o meu coração, as minhas emoções a terem postura de crente. Amém? Porque acontece um problema, a gente já fica logo apavorado. Por quê? Porque aquela emoção que vem da alma, ela não está dominada, controlada pelo Espírito. É uma emoção não convertida dentro de nós. Então já fica preocupado, já se estoura, já fala besteira, né? Há áreas de nosso coração que não são convertidas, e ela atrapalha você de ter o seu milagre. Entenda uma coisa, queridos, pastor, então eu não sou curado por falta de fé.
Que fica assim essa pergunta toda hora, alguém está enfermo, então eu pequei, não sei o quê, será que foi o pecado? Jesus cortou o barato de quem gosta de atribuir culpa para os outros. Foi culpa de quem? Dos pais, dos avós, foi dele, de quem que, né? De quem que foi essa culpa? Aí Jesus falou, olha, não foi dos pais, não foi para a glória de Deus, né? Seja curado. Então a gente não tem que ficar nessa coisa, não, porque tem gente que fica doente e não quer contar para ninguém, vão pensar que eu estou em pecado, que não sei o quê, né? Olha, quando o pecado entrou no mundo, quando entrou a morte, ele trouxe a morte, a doença entrou no mundo, não é? Junto com a morte, através do pecado. Quando o homem se afastou dos planos de Deus, saiu do propósito original e perdeu a sua eternidade, o que aconteceu nesse momento? Vieram as doenças. Então você fica doente porque você nasceu neste mundo, você está neste mundo. Não há necessidade, em princípio, de você ter que pecar. Não, eu cometi um pecado e tal, por isso eu estou com câncer, por isso eu estou com esse problema. Não, sai dessa, meu irmão. Esse negócio de acusação é com o diabo. Já ouviu falar? O diabo é chamado na Bíblia de acusador dos santos. Culpa, condenação, acusação, né? Isso é com o diabo, não é com o Senhor. O Espírito Santo, ele te convence do pecado, mas ele não quer que você fique lá se entristecendo, se arrebentando por causa do pecado. Não, se arrependeu, quer mudança, o Espírito te traz a tristeza por causa do pecado, e aquele negócio mudou, fecha a porta do passado, abre a porta do futuro e entra nele. Amém? Tem um versículo que não está na Bíblia, mas ele tem algum fundamento bíblico, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, esse já caiu, meu irmão. Você não pode deixar cair o que está aqui. Amém? No teu passado você não pode fazer mais nada, mas pelo teu futuro você pode. Então, dentro desse espírito, entenda a chegada de Pedro para esse contato com Enéas. Acostumado a perder, acostumado a não ter soluções, sofrendo com a sua, ele era paraplégico, né? Sofrendo com a sua doença, acamado, ele não conseguia sair mais da cama, né? Ele estava numa roubada, né? Um paralítico, né? Chamado Enéas. Então veja, para Pedro chegar para ele dar uma palavra de vitória, lembra quando o povo saiu do Egito e Moisés anunciando para o povo? Era tão difícil para o povo crer, o povo judeu, como era difícil para o faraó acreditar e aceitar aquela história. E mesmo depois das pragas acontecendo, ainda tinha gente duvidando dentre os judeus e dentre os egípcios. Porque é uma coisa tão diferente, o milagre de Deus é algo tão diferente, ele é tão sobrenatural, que a gente, racionalmente, nós o rejeitamos. A gente bloqueia. Por que tanta gente está dentro de uma igreja evangélica, pentecostal, e não consegue falar em línguas? Porque não solta a língua. Porque é um negócio estranho. Fala para o irmão do lado, é estranho ou não é? É um negócio estranho, como assim? Eu vou falar uma língua que eu não entendo, que é a língua dos anjos, e o que eu falo eu não entendo, mas eu estou intercedendo no momento que eu estou falando aquela língua, né? E que se quiser, pede para Deus que você possa interpretar. Mas é um negócio estranho. A primeira vez que eu falei em línguas, eu fiquei trancado lá, não tinha ninguém por perto, eu comecei a falar baixinho, porque para minha mente era difícil aceitar aquilo ali. Eu comecei a falar baixinho, eu comecei a sentir paz, o Espírito Santo foi me convencendo, eu comecei a falar mais alto, aí mais alto, eu falei, nossa, que língua bonita, rapaz. Queria entender esse troço, esse trem, né, como dizem os mineiros. Então o milagre, a nossa mente acaba atrapalhando, porque a fé vem do teu coração, onde está o Espírito de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração se agita, ele se estimula. E se você puder
disciplinar a tua mente a ser uma mente espiritual, o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Amém? Eu não estou falando de um dia qualquer, eu estou falando de hoje, aqui, agora, essa noite. Eu estou falando de você chegar em casa esta noite e não carregar mais a dor na perna que você sente. Não carregar mais a enxaqueca que não para de te amolar. Não carregar mais esse cálculo renal que você está carregando. Não carregar mais essa ansiedade que tem dominado a sua alma. Não carregar, pastor, uma ansiedade precisa de um tratamento psicológico de anos, não sei o quê. Bom, se você prefere tratamento, faz. Mas eu quero te dizer o seguinte, Jesus disse com todas as vírgulas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ele não foi soltar ninguém da cadeia. Você viu Jesus soltar alguém da cadeia? Não. Em outra tradução diz, libertar os quebrantados de alma, os partidos de alma, partidos de coração, né? Os oprimidos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja, a libertação do oprimido. Quando ele diz proclamar o ano da graça do Senhor, porque o ano do jubileu, ele era a cada 50 anos. No ano do jubileu, o que acontecia? O cara contraiu dívidas, o filho dele virou escravo do outro e tal, no ano do jubileu tinha que restituir. Ele contraiu e tal, me pagou com um terreno e tal, passou 50 anos, do último ano do jubileu, o terreno volta para o proprietário original. Aí você já está aí pensando, cara, então, um ano antes, né, do ano do jubileu, eu dou um calote, mostra que eu sou um picareta e tal, né? Mas naquele tempo, se pegasse, já matava, você não virava o ano de jubileu. Mas veja, esquecendo as gracinhas e seguindo adiante, né? O combate que você vive, o maior combate da sua vida é o combate da fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que aprender a crer. As minhas emoções precisam crer. A minha mente precisa aprender a crer. Eu preciso pensar com a mente de Cristo, como diz a palavra. A Bíblia fala em mente espiritual e fala em mente de Cristo, né? Ter a mente dirigida, guiada, administrada, influenciada pelo Espírito de Deus, pela sua palavra. Em cima dessa luta, eu queria explicar uma outra coisa muito importante que você vai precisar praticar. Existe na língua grega, quando você fala palavra de Deus, tudo que está traduzido na Bíblia para o português é palavra. Você vai lá no inglês, é word, que é palavra. Você vai no francês, você também segue essa mesma linha. Vai no alemão, mas no grego existem duas palavras distintas para essa mesma tradução que nós temos aqui sempre por palavra. Existe a palavra rema, existe a palavra logos. Quem se lembra daquele navio? Quem teve aqui acho que ainda tem até hoje. É um navio que gira o mundo aí, que se chama Logos, né? Que quer dizer palavra, palavra de Deus. E ele vira com missionários, ele vai parando nos portos. Antigamente ele vendia livros, né? Hoje o livro já ficou um pouco... As pessoas têm tudo pela internet, tem aquele negócio, então ir lá para comprar livro, o mundo mudou. Mas eles tinham muitos missionários falando, gente do mundo inteiro, era uma bênção, né? Você entrava no navio, ele passava aí um mês, né? Ia lá, na época eu ainda morava no Rio, passava um mês lá, você ia uma ou duas vezes lá dentro, ficava o dia inteiro com palestras de missionários, de coisa, era muito empolgante aquilo ali. E o nome de lá o nome do navio era Logos. Coloca aí, por favor. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que está aí? Essa palavra aí, no original, está escrito o quê? Logos.
Versículo seguinte, 1 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que está aí? Logos. João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que está aí? Rema. Você está vendo que tem uma diferença? Depois, Maria, ao falar com o anjo Gabriel, quando foi profetizar que ela ia ter um filho, né? sem ter nenhuma relação sexual, ela vai, ouve do anjo aquela palavra, e depois ela diz assim: faça-se comigo conforme a tua palavra. Que palavra que ela usou aí? Rema. Faça-se comigo como a tua rema, né? É diferente do logos, são dois sentidos diferentes. Quando, por exemplo, em Mateus 4,4, está escrito assim: não só de pão o homem, ou viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que palavra é essa? Rema. Amados, quando Jesus diz: as minhas remas são espírito e são vida, ele não disse: as minhas logos são espírito e são vida. Rema é espírito e é vida, porque rema é a palavra de Deus em ação. É a palavra de Deus revelada. É a palavra de Deus, vamos dizer, avivada pelo Espírito Santo para produzir alguma coisa. E o logos não, é o conhecimento da palavra. É a palavra lida, é a palavra escrita, é a palavra que você desenvolve conhecimento. Você está estudando a palavra. Eu estou conhecendo o logos de Deus. Eu estou conhecendo o logos de Deus. Na hora que você vai tirar a palavra do livro e vai tirar a palavra da minha boca, ou da boca de quem estiver ministrando, e transformar ela em vida, em resultado, em realidade dentro da tua vida, essa é a palavra rema. Este é o rema de Deus. Quando Maria disse para Gabriel, né? Seja feito comigo conforme a tua rema, né? A tua palavra que faz acontecer, a tua palavra que provoca mudança, a tua palavra que provoca vida, a tua palavra que provoca libertação, a tua palavra que provoca cura, a tua palavra que provoca restauração, a tua palavra que provoca mudança, vitória sobre o pecado, sobre as tuas fraquezas, sobre as nossas fraquezas. Essa é a rema de Deus. É quando a palavra sai da Bíblia. Faz assim comigo: palavra de Deus, sai da Bíblia e vem sobre mim, em nome de Jesus. Amém? Quando a Bíblia diz a letra mata, ela não está dizendo que o logos, exatamente, que o logos mata. Mas se você estiver massificando a tua vida com logos e não experimentar o rema de Deus, esse logos te mata. Está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus profundamente estudada, conhecida e tal, mas que não produz nada dentro de nós. Acho que eu já contei aqui que eu tive um pastor que ele ganhou lá aquele concurso, na época acho que era o J. Silvestre, e ele ganhou o concurso respondendo passagens e mais passagens da Bíblia, e esse era um programa que a pessoa ia evoluindo, o dinheiro ia aumentando, né? Acho que era o céu era o limite, ou 8.800, um negócio assim, e ele foi respondendo, queridos, no penúltima noite, fizeram a seguinte pergunta para ele: quantas vezes tem a palavra vinho escrito na Bíblia? Cite os versículos. E ele acertou. Ele respondeu todas as palavras. Está no versículo tal, esse versículo diz isso. O versículo tal, diz isso, diz isso. Aí fizeram, não, vinho, tal, sangue de Jesus, não sei o quê, tá? Essa foi mais fácil para ele.
na última, que era para ganhar o valor máximo, que seria hoje, sei lá, uns 2 milhões de reais, alguma coisa assim. E ele chegou e perguntaram quantas vezes tem a palavra leite escrita na Bíblia. Cite os versículos. E ele acertou. Fez um impacto danado na sociedade, todo mundo assistia, né? Naquele tempo não tinha televisão fechada, só tinha canal aberto, né? Então, passava aquele programa, todo mundo assistindo. A população toda assistia, não assistia quem não tinha televisão. Tinha gente que ainda tinha televisão preto e branco naquele tempo. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas naquele tempo era preto e branco. E aí o que acontece? Esse homem era pastor da minha igreja. Eu me converti depois de ter acontecido essas coisas. Eu era amigo, ele tinha um filho e 2 filhas. E tinham mais ou menos uma idade próxima, uns eram um pouco mais novos, outros mais velhos. E eu estava um dia na casa deles à noite, deu umas 11 horas, esse pastor chegou lá, foi se despedir, falou, não, Bruno, pode ficar aí, fica à vontade, eu vou me retirar mais cedo e tal, mas vamos fazer um teste. Diz para mim um capítulo qualquer da Bíblia. Chutei lá, não me lembro, acho que foi 2 Reis 7. Ele, 2 Reis 7, 2 Reis 5, fala isso, aquilo, 2 Reis 6, 2 Reis 7, tem essa história e tal. Aí ele pensou, construiu a história, aí começou a citar os versículos. Versículo 1 diz isso. Ele citou 2 Reis 7 inteira. Esse homem conhecia a palavra profundamente, logo de Deus estava na cabeça dele. Algum tempo depois, ele foi expulso da igreja, porque estava pegando menininhas no aconselhamento, estava envolvido, depois mais tarde, foi uma dessas pessoas que andou, um dos pioneiros em começar a fazer casamento de homossexuais, né? Um homem que perdeu o horizonte, não está vivo mais hoje. Mas veja, alguém que conhecia profundamente a palavra. O Logos estava com ele e o Rema estava longe dele. Eu vou repetir. Cuidado, para que em algum momento da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, nós não fiquemos cheios de logo e vazios de rema. Amém? Temos que estar cheios de logos e cheios de rema. O rema de Deus é aquilo que vai produzir milagre na tua vida. O rema de Deus é que vai fazer você chegar em casa curado. O rema de Deus é o que pode restaurar o teu casamento. O rema de Deus é o que nos faz entender, com um coração simples e puro, que desde o dia que Jesus leu Lucas capítulo 4, versos 17 a 21, e disse, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Desde aquele dia, você não está mais obrigado a voltar para a tua casa essa noite, com o teu câncer, com a tua enxaqueca, com a tua crise emocional, com os teus problemas de alma, com as suas angústias, você não está mais obrigado a voltar. Se simplesmente no teu coração você puder, nós pudermos crer. E eu imagino o apóstolo Pedro passando ali, e Pedro dizendo para Enéas, Enéas, eu estava com Jesus quando ele fez milagres em Cafarnaum, e eu vi os primeiros grandes milagres dele, fora o da transformação da água em vinho, e o milagre da pesca, que foi antes disso também, primeiro milagre da pescaria de Pedro. Veja, Pedro estava lá, assistiu essas coisas, e aí eles foram para Nazaré, e em Nazaré não aconteceu nada. Não aconteceu nada por quê? Porque eles não puderam crer. O texto seguinte desse de Enéas, quando Pedro está em Lida,
alguém chega para o apóstolo Pedro e fala assim: Pedro, depois se apressa em vir aqui para essa outra região, porque tem alguém para você orar também. E Pedro sai dessa experiência, não sei, no dia seguinte, alguma coisa assim, ele sai de Lida, vai para essa outra região e encontra uma mulher chamada Dorcas. Essa mulher já havia morrido, estava no sepultamento dela. E ali, quando Pedro entra e chega no sepultamento desta mulher, simplesmente as pessoas estavam lá mostrando: olha a roupa que ela fez para mim, e falando das memórias de Dorcas, e ela isso, e Dorcas aquilo, que bonito, e choravam, e choravam, e choravam. O que Pedro fez? Sai todo mundo. Ele já havia visto Jesus fazer isso uma vez, e ele fez igualzinho: sai todo mundo, tira todo mundo daqui, para que essa mulher possa levantar dos mortos. Muitas vezes nós estamos presos no nosso passado, presos em anos de experiência de fracasso, presos em não curas, presos em campanhas que nada aconteceu, presos em imposição de mãos, em unções com óleo que não aconteceu. Muitas vezes nós nos prendemos a coisas, nos amarramos nelas, e a nossa mente nos bloqueia de ter o milagre, de experimentar o milagre, porque alguma coisa te bloqueou lá atrás, e bloqueou de novo aqui, bloqueou de novo ali. O rema de Deus, queridos, ele é aqui e agora. Se a cura não acontecer aqui, no teu corpo, na tua alma, no teu coração, na tua mente, ela tem que acontecer dentro de você. A convicção, que como Maria falou, o filho não nasceu naquela hora, mas o filho foi gerado dentro dela. No momento em que ela falou: seja feito comigo conforme a tua rema. E essa é uma noite para você dizer: seja feito comigo conforme o rema de Deus. Aleluia. Fala com voz alta: seja feito comigo conforme o rema de Deus na minha vida, em nome de Jesus. E o rema de Deus, queridos, nós precisamos aprender a tomar posse da nossa herança. Existe uma herança. Quando você se tornou filho de Deus, é preciso entender que você recebeu uma herança. Conhece aquela história do cara que vive uma vida miserável e ele recebeu uma herança? Ele tem 10 milhões de reais no banco para ele, mas ele não sabe. Ele não vai lá e tira, é só chegar lá e tirar. Mas ele não vai lá e tira. Eu estou falando de uma coisa financeira, mas eu estou me referindo a bênçãos completas nas nossas vidas. Amém? A gente já fica lá: não, Deus quer que eu seja rico. Não tem nada a ver com riqueza, meu. Prosperidade é muito melhor que riqueza. Outro dia eu ouvi uma frase de uma senhora simples, simples de todo, e ela falou assim: rico não é aquele que tem um monte de coisa e trabalha feito doido. Rico é aquele que não trabalha. Porque se for rico mesmo, não precisa trabalhar feito maluco. Em Romanos há uma maldição sobre o povo judeu se afastado de Deus, que a palavra diz assim: suas costas permanecerão encurvadas. O que quer dizer costa encurvada? É trabalho demais. Fica com as costas encurvadas, está trabalhando. Sai de férias, não, trabalhando. Nunca usufrui. Isso não é riqueza. Amém? Não é riqueza segundo a palavra de Deus. A prosperidade está na alma, está no corpo, né? Está principalmente na tua vida espiritual. Essa é a prosperidade que a palavra de Deus nos ensina. Então, tudo bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A prosperidade não é ter o avião que eu estou orando com fé para ter, que ter o avião, rapaz. Vai fazer o que com o avião? Né? O outro quer ter o barco, quer ter uma, sei lá, se Deus te der um barco, amém. Né? Mas barco
tinha um amigo meu que comprou um barco e ele queria forçar a família toda para entrar no barco, e a família detestava andar de barco. Aí um dia ele insistiu, a gente foi lá visitar, ele insistiu, não, vamos dar uma volta de barco, e aí ele viu que demorou um pouquinho, ele quis fazer um programa mais gostoso, aí chegou uma hora lá, não, vamos pescar. Vamos pescar? Não, olha aqui, toma aqui era um molinetezinho curto assim, né? Aí pegou, começou a botar as iscas, chegou lá, está muito tarde, isso aqui, ele jogou todas as iscas no mar, né? Encheu de peixe ali, foi engraçada a cena. Aí andou feito um maluco, precisamos almoçar e tal, antes de ir para lá, foi feito um maluco, a gente só ficava chacoalhando lá, em cima daquele barco maravilhoso, chacoalhando, os filhos dele, um desceu enjoado, estava passando mal, né? Eu falei, rapaz, mas o que você está fazendo? Não, porque preciso do horário e tal, aquele negócio, né? E ninguém gostava de barco na casa dele. Então ele ia sozinho para lá, pegava o barco, ia para o mar, e a mulher, o filho e tal, no final de semana. Um desperdício de tempo, de coisas. Nem sempre, queridos, aquilo que a sociedade projeta na nossa mente, e isso é o sucesso, isso é a vida que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Para com isso. Você não tem que ter nada para ser feliz. Amém? O que tem que haver no nosso coração para ser feliz é a palavra de Deus, a presença do Senhor, né? E Ele proverá todas as coisas nas nossas vidas, né? Se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não estou falando para ninguém estudar, estuda. Nossos filhos a gente fez estudar, faz pós-graduação, faz não sei o quê, né? Não é para não se preparar, mas você não pode viver em cima destas coisas. Amém? A sua vida está em Cristo. Repita comigo, a minha vida está em Cristo. O apóstolo Pedro experimentou todos esses milagres, sabe por quê, queridos? Porque em algum momento, quando Jesus falou que Ele era o pão que desce dos céus, que Ele era a profecia, a simbologia, né, do maná que descia do céu, Ele era o verdadeiro pão que desce dos céus. O povo lá se escandalizou, se afastou, ficou naquele negócio, e aí estavam lá os discípulos em volta, e Jesus fala, vocês não querem ir com os outros também? Vazar, né? Ninguém quer ir com os outros, todo mundo fica calado, e o apóstolo Pedro fala, mas ir para onde? Só tu tem as remas da vida. Você lembra dessa frase de Pedro? Só tu tem as palavras da vida. E ele quis dizer, só tu tem rema da vida. Por isso que Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Minha rema é espírito e é vida. Foi isso que Jesus disse. Esse fazer acontecer, ele milagre vem até nós. E quando a Bíblia diz, esse texto de Romanos que eu li com vocês, não é? Se confessar com a tua boca e crer no seu coração, então você será salvo. É assim que funciona o milagre, é assim que você começa a disciplinar a tua mente e as tuas emoções, confessando com a tua boca. E quando você confessa com a tua boca, você está liberando o quê? Logos ou rema? O rema, fala com firmeza. Rema, fala mais alto, rema de Deus. Quando você confessa com a tua boca, você está liberando o rema de Deus. Você está liberando o milagre, você está fazendo a coisa acontecer. Se você crer no seu coração. Então a palavra mexeu com você. No teu coração você entendeu, você discerniu. Está na hora do Espírito influenciar a tua mente. E como é que você vai fazer essa coisa acontecer? A boca está onde? Na tua alma, no teu espírito ou no teu corpo? O homem é corpo, alma e espírito, diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, né? Corpo, alma e espírito. A boca é o teu corpo. Então, quando você confessa com a tua boca aquilo que está no pensamento da tua mente, impulsionada pelo Espírito, você está trazendo e liberando o rema de Deus sobre a tua própria vida. Liberando o rema de Deus. Quando o apóstolo Pedro chegou para Enéas, falou, Jesus te cura, levanta, toma o teu leito.
que ele liberou sobre ele? Rema. Amém? Rema de Deus, a palavra que faz acontecer. Quando você vira para a tua doença, por exemplo, e fala para ela, né? Dor de coluna, você não tem mais direito a estar na minha vida, fora daqui, em nome de Jesus. Eu não te carrego para casa hoje à noite. Você está exercendo o teu rema. Por que tem que ser falado com a boca? Ah, pastor, mas só essa passagem de Romanos? Não. A Bíblia está cheia dessas passagens. Se com o teu coração você crer. Eu estou querendo me lembrar a passagem para ler ela exatamente como ela é. Tudo aquilo que pedirdes, crendo em seu coração que já recebeu, lhe será concedido. Você pede com a boca e crê com o coração, e a bênção vem sobre as tuas mãos. Amém? Esse falar, você precisa falar mais, meu irmão. Amém? Você libera o rema falando. Você libera o rema falando com a boca e crendo com o coração. Você precisa falar mais a palavra de Deus. O casamento está uma desgraça. Esse casamento vai ser levantado em nome de Jesus. Como o pastor orou aqui, espírito de discussão dentro da família, fora, em nome de Jesus. Exerce o rema, porque o rema foi dado para você. Amém? Infelizmente não tem essa palavra na língua portuguesa, tudo é palavra, né? É palavra de Deus, é palavra rema, mas nos originais você vê o rema e o logos com toda clareza, bem distinto, como os textos que eu citei aqui com vocês. Entenda uma coisa, quando Pedro chega para Enéas, e ele vai e fala para Enéas aquilo ali, ele estava carregado de tudo isso que ele viveu. Ele falou, eu estava naquele dia em Nazaré. Eu estava no dia que eu vi Jesus andar sobre as águas. Eu estava naquele momento em que ele levantou paralíticos. Eu estava quando ele levantou enfermos. Eu estava quando cegos viram. Eu estava quando leprosos foram curados. Eu estava quando vi o Senhor fazer coisas grandes, extraordinárias. E às vezes a gente fica assim, Senhor, eu queria ver essas coisas, fazer essas coisas. Sabe por que elas não acontecem com mais frequência? Porque nós precisamos aprender a crer. Eu tenho pregado sobre fé essas últimas semanas. Fé, ensinando a crer, a liberar a palavra rema. Eu falo para você com toda a convicção, você só não é curado se você não crer. Ah, mas pastor, mas será que é da vontade de Deus? Pelo amor de Deus, meu irmão. Jesus veio para curar os enfermos, Ele curou todos os enfermos que foram trazidos até Ele. E Ele falou para o seguinte, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Obras maiores fareis, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que foi derramado sobre os discípulos. Quando os discípulos não tinham capacidade, competência para gerar esses milagres, para serem canais de Deus nesses milagres, o que Jesus falou para eles? Fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até que o Espírito de Deus seja derramado sobre vocês. E sereis revestidos de poder. O rema libera sobre a tua vida poder de Deus, realidade de Deus. Amém? Ele tira o logos do livro e joga ele para a tua vida. Ele tira a informação e o conhecimento da tua mente e joga para a realidade no teu corpo, no nosso mundo natural. O rema de Deus é liberado falando com a sua
boca e crendo no seu coração. Não deixe a tua mente roubar os milagres de Deus. Amados, entenda de uma vez por todas, o que nós precisamos é simples e puramente crer e confiar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Simplesmente crer. Repita comigo, simplesmente crer e confiar plenamente no que a palavra de Deus me diz. Eu leio o Logos e libero o Rema, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar com você. Essa é a hora de liberar o Rema. E eu quero te pedir para fazer uma coisa aqui agora. Porque, olha, homem e mulher de Deus, você não pode voltar com a tua dor para casa. Homem e mulher de Deus, se você tem problemas de depressão, de angústia, pânico, ansiedade extrema, você não pode voltar com isso para casa em nome de Jesus nessa noite. Amém? Você não precisa voltar com isso. Esse fardo não é mais teu. Jesus já levou sobre ele isso daí. Você consegue crer nisso? Então eu quero te pedir para fazer o seguinte, da mesma forma que Pedro chegou lá e falou, sai todo mundo. Eu quero que você faça isso na tua mente. Não vai mandar ninguém sair, mas você vai ordenar que saia da tua vida todo o teu racionalismo que está atrapalhando, toda a tua influência mental que vem da carne, que não tem nada a ver com Deus, toda a sua intelectualidade que às vezes te impede de experimentar o milagre de Deus, você vai jogar fora agora. Amém? Como o apóstolo Paulo disse, eu abri mão do meu nome de família, abri mão de ser fariseu dos fariseus, dos meus títulos, de tudo aquilo que eu tinha, para ver se de algum modo, de alguma maneira, eu podia aumentar a presença de Cristo na minha vida. Tira essas coisas da frente. Tira o passado da frente. Tira os 8 anos de Enéas sem cura da frente. Tira as tentativas fracassadas de mudança da frente. Eu quase desde que eu fui curado do joelho, e fui curado mesmo, não dói mais nada, não incomoda, eu nem lembro dessa dor, como é que era. Aí apareceu uma dor aqui no pescoço, outra no braço. Aí já vem aquele pensamento da carne e a boca do irmão sem noção, já dizendo, a idade, pastor, dói tudo, a idade do côndor, não sei o quê. Rapaz, estou fora. A Bíblia fala em saudável velhice. Amém? Você que está velho, diga amém. Saudável velhice. Não tem que envelhecer com dor aqui, aceitar isso não. Não aceita não, fala para o irmão, não aceita não, meu irmão. Porque essa aceitação tem a ver com uma cabeça, uma mentalidade sem fé, não convertida. E eu fiz a fisioterapia, fiz a acupuntura, tomei furo daqui, de lá. Eu perguntei lá para a médica lá da acupuntura, não dá para você fazer um boneco meu assim, eu nem preciso vir aqui. Você faz todo dia, sai mais barato. Ela falou, não sou praticante de voodoo, é outra coisa. Mas eu guardei para essa noite essa cura, porque aquilo não resolveu nada. Eu fiz tanto fisioterapia nesses últimos 2 meses que eu estou ficando pescoçudo. Você toca aqui, tá duro o pescoço assim. Faz ginástica para o ombro aqui para ficar. Essa bolinha aqui está saltando. Mas a dor que é bom continua lá.
Mas quando a dor não vai embora de um jeito, ela vai de outro, sabe por quê? Porque nós não dependemos da medicina. Nós não rejeitamos a medicina, mas não dependemos dela. Você pode ser curado em nome de Jesus. E quando você recebe uma cura no teu corpo, a fé que você aprendeu a ter para ser curado, você vai aprender a ter para permanecer em paz quando chegam as notícias ruins. É a fé que você vai usar, é a mesma fé, só que você vai usar para outras coisas. Você vai usar para restaurar o seu casamento, você vai usar para alcançar o teu filho, você vai usar para refazer a tua vida profissional, você vai usar para sair do buraco, você vai usar para vencer a depressão, você vai usar para ter noites de sono tranquilas e não ficar escravo da insônia. Você vai usar para sair da tua casa em paz, entrar e passar por onde quer que seja, sem ter pânico. Você vai ter paz para viver os momentos que mais te afligem a alma, sem nenhuma ansiedade e preocupação. Porque a fé se aprende e depois ela se aplica em todas as coisas. Todas as coisas que a Bíblia diz, isso é promessa de Deus. A própria palavra de Deus diz: toda promessa de Deus é um sim de Deus para a tua vida. Repita comigo: toda promessa de Deus é um sim de Deus para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bota para fora agora a incredulidade. Bota para fora o racionalismo que te atrapalha. Antes de eu ministrar em você, faz isso. Faça em oração. Faça em ordenança. Faça liberando a palavra rema. Fala espírito de racionalismo fora daqui. Não cai nessa de ficar, não, eu preciso entender. Quem achar que precisa entender a mulher para poder salvar o teu casamento, você não vai ter casamento. A palavra de Deus não diz que a gente tem que entender as mulheres, diz que a gente tem que amar. Se quiser entender, você está perdido. O milagre você não tem que entender também. Não, eu tenho que entender como é que isso acontece, qual é a tecnologia que Deus está usando. Esquece isso daí, rapaz. O que Deus está usando é a confiança total do teu coração nas mãos dele. Mergulha. Mergulha no oceano do Espírito Santo. Mergulha com confiança. Ah, mas está escuro lá. Ah, mas confia nele, que vai ficar claro. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite que as opressões do diabo vão ser destruídas em nome de Jesus. Essa é uma noite que você vai ser curado da tua ansiedade. Você vai ser curada da tua depressão. Você vai ser curada da tua dor física, teu problema na coluna, teu problema nos olhos, a tua contaminação no sangue. Você vai ser curado dos seus tumores, das suas metástases. Você vai ser curado dos problemas que você está com nos seus órgãos. Você vai ser curado, queridos, por algumas razões. A primeira delas é que isso é promessa de Deus na sua palavra. A segunda razão é que eu estou ordenando essa cura em nome de Jesus. A terceira razão é que eu estou ordenando a todo o poder do inimigo: solta essas vidas, solta esse corpo em nome de Jesus. A quarta razão é porque você está crendo no seu coração. Amém? Diga: eu creio no meu coração. E agora
Eu libero a palavra no Espírito, o rema de Deus, que faz o milagre acontecer sobre a minha vida. Estou curado, estou liberto, estou livre. Enfermidade, opressão, fora daqui, fora daqui, fora daqui, em nome de Jesus. Diga para a sua dor, diga para aquilo que está te oprimindo, diga em nome de Jesus. Fala, essa é a hora do combate da fé. Manda sair, ordena que saia. Se está doença no teu filho, se tem problemas na família, ordena, fora, fora. Espírito de divisão no casamento, eu ordeno, fora, em nome de Jesus, fora, fora. Dor de coluna, sai em nome de Jesus. Tumores, desapareçam agora em nome de Jesus. O seu tempo acabou. Desaparece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora pelo meu ombro e meu pescoço. Depois eu vou pedir para você fazer a mesma coisa por aquilo que você está lutando. Em nome de Jesus, a palavra de Deus me promete a cura. A palavra de Deus diz que todas as minhas enfermidades foram levadas no sangue de Jesus Cristo. Ele tomou sobre ele as minhas dores. E ele veio cumprir o que disse o profeta Isaías. E a partir daquele dia, até o dia de hoje, eu não preciso mais voltar para casa com esta dor. Por isso eu declaro: ombro, você está curado em nome de Jesus. Eu dou a Deus para essa dor. Dou a Deus para essa dor no meu pescoço. Fora daqui, em nome de Jesus. Este é o rema de Deus ordenando sobre a sua existência. Fora, em nome de Jesus. Declare isso sobre as suas lutas. Declare agora, crendo com o coração e liberando a palavra com a sua boca. Fora daqui, em nome de Jesus, nunca mais vai habitar no meu corpo. Em nome de Jesus, chore balavara cancherei. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, derrama agora assim, aquela nuvem de glória do Espírito Santo, como foi cantado aqui agora há pouco. Porque tua é a glória, teu é o poder, tua é a palavra,
Suas são as promessas, seu foi o sacrifício. Vem, Espírito Santo. Se derrama como foi em Pentecostes. Trazendo cura, restauração. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. O anjo do Senhor te toca. O anjo do Senhor te toca. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca faz falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que
estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que a mim, pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que a mim, pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, Jesus, leva-nos, Jesus. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu Senhor. Eu confio, eu espero em ti. Eu confio, ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Que a semente lançada aqui hoje produza frutos eternos na vida do teu povo, Pai. Que ninguém venha roubar. Que os teus milagres se multipliquem, Senhor. Que nos próximos dias possamos ter muitas histórias para contar, histórias para ouvir, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, Pai. Completa aquilo que está sendo feito, que foi iniciado aqui, foi ministrado aqui, e seja levado até o final, Pai. Guarda e abençoa o teu povo, Senhor, com uma semana de vitórias. Uma semana, Pai, de milagres, uma semana em que o nosso coração esteja profundamente apegado ao Senhor. Abençoa o teu povo, atende às necessidades da tua igreja, Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja dentro de cada um de nós, movendo as águas, nos lavando, nos trazendo para perto do Senhor, nos dando intimidade contigo e manifestando os teus milagres em nós. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Repita comigo: aquilo que recebi do Senhor nesta noite, eu não abro mão, ninguém vai me roubar, permanecerá comigo e crescerá, em nome de Jesus. Aleluia!
Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Teremos agora aí a cantina liberada ali. Tem um tempo de comunhão. Aproveite esse momento.